Pessoal, agora é oficial. TikTok banido dos Estados Unidos e da Europa. Agora não funciona mais enquanto eles não resolverem a situação da venda do aplicativo, da plataforma. Se você quer entender mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui já sabendo de tudo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e vamos entender isso melhor. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês aqui que realmente já não funciona. Eu vou abrir aqui para vocês. Olha, já sei, deixa eu abrir aqui no tablet que é melhor. Não funciona mais. Não sei se vocês conseguem ver a mensagem, mas o que diz aqui é que existe uma lei americana banindo o TikTok. E a nossa sorte é que o presidente Trump deu a indicação de que já vai tentar resolver essa situação para que o aplicativo e a plataforma voltem à normalidade. Vamos entender isso aí, o que aconteceu, principalmente porque eles haviam dito que o TikTok não funcionaria nos Estados Unidos, mas como vocês sabem, eu não estou nos Estados Unidos, eu moro na Europa e também não funciona aqui. Então vamos tentar entender o que aconteceu. TikTok sai do ar nos Estados Unidos, empresa aposta em intervenção de Trump. O TikTok ficou indisponível nos Estados Unidos na noite de sábado do dia 18. Menos de 2 horas antes da proibição da rede social entrar em vigor. Os visitantes do aplicativo foram recebidos com uma mensagem dizendo, essa mensagem que eu mostrei para vocês aqui agora: desculpe, o TikTok não está disponível no momento. Uma lei proibindo o TikTok foi promulgada nos Estados Unidos. Infelizmente, isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto. A lei que bloqueia o TikTok foi aprovada no ano passado com um forte apoio bipartidário e sancionada pelo presidente Joe Biden. Os legisladores disseram que os laços do TikTok com a China e seu acesso a grandes quantidades de dados representam uma ameaça à segurança nacional. E lá, pessoal, nos Estados Unidos eles levam isso muito a sério. Muitos usuários dos Estados Unidos disseram à CNN que estavam se preparando para o fim do aplicativo, incluindo influenciadores e outras pequenas empresas que disseram depender da plataforma para viver. Ainda assim, eles disseram que tinham esperança de que o aplicativo fosse salvo de alguma forma. Apesar disso, a Suprema Corte confirmou a proibição nesta sexta-feira, dia 17, anteontem, frustrando as esperanças de uma assistência judicial de última hora. Enquanto isso, Trump, que alertou pela primeira vez sobre os perigos do TikTok há 5 anos, agora está se apresentando como salvador do aplicativo. Isso aqui é um pouco tendencioso, na verdade não é salvador do aplicativo, ele simplesmente mudou a forma dele de pensar em relação à utilidade da plataforma, mas ela tem que ser vendida para uma empresa americana ou algum americano, para que esses dados parem de ser acessados ou para que a China pare de ter acesso a esses dados dos americanos. No início deste mês, em sua conta Truth Social, ele postou estatísticas sobre sua própria popularidade no TikTok e perguntou, abre aspas, por que eu iria querer me livrar do TikTok? O CEO do TikTok, Shu Xiu, se encontrou com Trump em sua casa Mar-a-Lago nas semanas que antecederam a proibição entrar em vigor e deve comparecer à posse de Trump nesta segunda-feira. Uma extensão de 90 dias. A lei aprovada no ano passado permite que o presidente adie a proibição de entrar em vigor em 90 dias, mas exige evidências de que as partes que trabalham para organizar uma venda do TikTok para uma empresa de propriedade dos Estados Unidos fizeram um progresso significativo. Ou seja, o presidente pode mandar ali uma proibição dessa lei, um adiamento desse bloqueio da plataforma, mas isso precisa estar embasado por uma proposta de venda que já está em um estágio avançado, ou seja, não é simplesmente porque ele quer, tem que haver ali quem vai comprar. Mas o proprietário do TikTok, ByteDance, rejeitou possíveis compradores. Depois de sua Suprema Corte decidiu por unanimidade manter a proibição, a Secretaria de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, sinalizou que o governo não aplicaria a lei no último dia de Biden no cargo. Devido ao feriado federal e à posse, as ações para implementar a lei simplesmente devem caber ao próximo governo, disse ela. Mas o TikTok não ficou satisfeito com essa declaração, é óbvio. De acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, alguns provedores dos serviços, empresas como a Google e a Apple, que enfrentariam multas exorbitantes por permitir o acesso dos Estados Unidos ao TikTok, assim que a proibição entrasse em vigor, disseram ao TikTok que acreditavam que estavam vulneráveis sob a lei a partir de domingo. Ou seja, a Google, que é a Google Store, né? A loja de aplicativos da Google, que eu esqueci como é que é o nome daquilo, a Play Store e a Apple Store,
retiraram o aplicativo, né, o acesso dos americanos ao aplicativo, 2 horas antes do dia estipulado, ou seja, 2 horas antes da noite de ontem, antes de virar a meia-noite, eles já suspenderam o uso para garantir que não seriam multados. Os provedores de serviços não sentem que receberam garantias suficientes de que não serão responsabilizados, disse a pessoa à CNN na sexta-feira. Então o TikTok emitiu um aviso público que seria forçado a ficar escuro no domingo, a menos que o governo Biden fosse mais explícito para satisfazer os provedores de serviços mais críticos, garantindo a não aplicação. Os funcionários do TikTok também foram informados pela empresa no sábado que a situação era decepcionante, mas que a empresa estava trabalhando em uma solução. Abre aspas. Sabemos que isso é decepcionante para vocês, não apenas como os funcionários, mas como os usuários. No entanto, temos a sorte que o presidente Trump tenha indicado que trabalhará conosco em uma solução para reestabelecer o TikTok assim que assumir o cargo. Ou seja, só segunda-feira. Saibam que as nossas equipes estão trabalhando incansavelmente para trazer nosso aplicativo de volta aos Estados Unidos o mais rápido possível, dizia a mensagem aos funcionários. Qual o futuro do TikTok? Trump estaria considerando emitir uma nova ordem executiva que poderia efetivamente pausar a proibição e fornecer algum tempo para resolver a solução de longo prazo. Mas ele enfrentará pressão de várias direções. Alguns senadores republicanos, como Josh Hawley, do Missouri, e Tom Cotton, do Arkansas, continuam apoiando fortemente a proibição. Abre aspas. A ByteDance e seus mestres comunistas chineses tiveram 9 meses para vender o TikTok antes do prazo final de domingo. Fecha aspas. Escreveu o Cotton no X. O próprio fato de a China comunista se recusar a permitir sua venda revela exatamente o que é o TikTok, um aplicativo espião comunista. O analista Richard Greenfield, da Lightspeed Partners, que acompanha a saga do TikTok há muito tempo, prevê que o TikTok acabará eventualmente voltar a ficar online nos Estados Unidos. No sábado, a Perplex AI, uma startup de mecanismo de busca da AI sediada em São Francisco, confirmou à CNN que enviou a proposta à ByteDance para se fundir com o TikTok. Ou seja, já está suspenso, não está funcionando mais. Agora eu trouxe uma outra matéria aqui para vocês sobre esse assunto, mas que traz uma outra visão, de outro ponto de vista, com uma outra pessoa envolvida. E tá aqui para vocês verem. Deixa eu trocar de lado para não atrapalhar vocês. Pronto. Que é essa parte aqui. A venda ainda é possível? Mesmo com a entrada em vigor da proibição, a venda do TikTok para um comprador não chinês pode restaurar o acesso dos usuários americanos. Uma alternativa discutida pelo governo chinês envolve Elon Musk, proprietário da plataforma X, como potencial comprador do TikTok. De acordo com fontes citadas pela Bloomberg, mas a ByteDance e o bilionário não confirmaram. Musk, próximo de Trump, pode desempenhar um papel relevante no novo governo. Outra possibilidade é o grupo de defesa da internet Protect Liberty, liderado pelo empresário Frank McCarthy. Na última sexta-feira, o grupo confirmou ter apresentado uma proposta de compra à ByteDance, segundo a CNBC. A CNN, McCarthy afirmou que os banqueiros da ByteDance aguardavam decisão da Suprema Corte antes de iniciar conversas mais concretas. Quanto vale o TikTok? Isso é muito importante. Os ativos do TikTok nos Estados Unidos, pessoal, sem o algoritmo, são avaliados entre 40 bilhões e 50 bilhões de dólares. Segundo a CNN, no entanto, o valor pode ser ainda maior, já que o algoritmo do TikTok, considerado a principal fonte de valor da empresa, não está incluído na estimativa. O grupo de McCarthy não divulgou o valor exato da sua oferta, informou a CNN, mas o empresário sugeriu anteriormente que os ativos foram avaliados em cerca de 20 bilhões. Agora, o que acontece se ele for vendido? Se o TikTok for vendido para manter o seu funcionamento nos Estados Unidos, o aplicativo poderá se tornar uma plataforma diferente. De acordo com a CNN, é altamente provável que a China proíba a venda do algoritmo, obrigando o novo proprietário a reconstruir o feed para você. Isso poderia exigir que os usuários fora do país baixassem um novo aplicativo para acessar o conteúdo americano. E qual seria a alternativa do TikTok para os americanos? Pessoal, tá todo mundo falando que tem muita gente usando agora esse Red Note. Esse Red Note é outro aplicativo chinês. Então, é uma plataforma similar ao TikTok, mas com mais recursos, incluindo álbuns de fotos e textos.
O tema predominante é o estilo de vida, a exemplo dos conteúdos de viagem e moda. Por enquanto, a rede está disponível apenas em 2 idiomas, chinês e inglês. Ou seja, mesmo que o TikTok seja vendido, o que vai acontecer? O que é provável, né, que aconteça? Mesmo que ele seja vendido, ele não vai trazer o algoritmo com ele. O algoritmo não vai ser vendido. Ou seja, as coisas vão mudar, a forma de entrega dos vídeos vão mudar, por mais que o novo dono busque oferecer ali o mais próximo do que era, mas não será a mesma coisa certamente. Se a minha opinião sobre isso, eu acho que o governo americano está certo nesse caso. Porque, pessoal, a gente está falando de dados. Então, você tem uma fonte inesgotável de dados americanos para uma empresa chinesa. Lembrando que já existe ali uma rixa econômica entre esses dois países que estão ali brigando para quem será o maior país, o país mais forte, mais rico. Eles estão disputando, existe uma disputa entre os dois. Então, logicamente, que eles não vão ir fora como é que eu posso dizer? A diferença catastrófica entre os espectros políticos. Você tem um governo americano hoje de direita, antes mais à esquerda ali, pronto. Mas hoje de direita, e a gente está falando da China, que é declaradamente comunista. Eles mesmos se declaram comunistas. Ou seja, é muito diferente. As culturas são diferentes e eu creio que os objetivos e os propósitos também são diferentes. Então isso gera muitas dúvidas ao governo americano em relação a isso. E na minha opinião, eles estão certos de querer preservar os dados dentro de território nacional. Isso é questão de segurança nacional, entende? Mas até lá, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, levando em consideração que a gente já não consegue mais utilizar o aplicativo, e vamos esperar aí o que vai acontecer, porque nós temos todo esse dia de hoje, o domingo, parado, não vai funcionar, e aguardar aí na segunda-feira, que é a posse do Trump, para ver se ele vai fazer algum despacho, alguma coisa em relação a isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!